E é interessante nós começarmos a observar as formas ou as maneiras que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia. Jesus se apresenta de 3 formas para a igreja de Filadélfia. Percebam comigo o versículo de número 7. A primeira forma que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia é como um santo. Olha o que diz o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Isto diz o que é santo. É a forma e a maneira que Jesus está se apresentando para a igreja de Filadélfia. Ele é santo. Jesus, ele não se tornou santo, mas Jesus, ele já nasceu santo. Quando nós olhamos para a divindade de Jesus, nós vamos ver que a sua santidade foi exaltada, a sua santidade, ela foi reverenciada. Até os demônios reconheciam a santidade de Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 34, quando Jesus estava expulsando um demônio, os demônios disseram: que viestes fazer conosco, filho do Deus vivo? Porventura não és tu o santo? Até os demônios reconhecem a santidade de Jesus, e é assim que ele se apresenta para a igreja, como Jesus que é santo. Mas nós vamos ver aqui uma segunda forma que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia. Ele se apresenta não somente como aquele que é santo, mas ele também se apresenta como aquele que é verdadeiro. O versículo 7 diz: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. É interessante que quando está escrito no versículo 7 que Jesus ele é verdadeiro, está fazendo um contraste com os judeus que estavam na sinagoga de Satanás, porque no versículo de número 9 diz para nós que os judeus que estavam na sinagoga de Satanás, eles eram mentirosos. Por um lado, nós temos um Cristo que é verdadeiro, e por um outro lado, nós temos os falsos judeus que eram mentirosos. Quando nós olhamos para João capítulo de número 14, nós vamos ver o próprio Jesus se declarando como verdadeiro, pois ele disse em João 7,14, em João 14 versículo 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e peca desde o princípio. Mas se por um lado o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso e peca desde o princípio, Jesus é chamado de verdadeiro. Mas Jesus também se apresenta de uma terceira forma. Ele já se apresentou como santo, ele já se apresentou como o verdadeiro, e ele vai se apresentar agora da terceira maneira, como aquele que tem chaves na sua mão. É interessante que ele diz que tem a chave de Davi. Se nós retrocedermos para o capítulo de número 1, nós vamos perceber que no capítulo de número 1, Jesus, ele tem as chaves do inferno. Mas no capítulo de número 3, Jesus tem as chaves de Davi. Isso significa que Jesus, ele tem a autoridade no céu. Isso significa que Jesus tem autoridade na terra, e isso também significa que Jesus tem autoridade debaixo da terra. E o que é que Jesus faz com esta chave de Davi? Ele faz duas coisas. Primeiro, ele abre. Segundo, ele fecha. Agora tem um detalhe: quando ele abre, ninguém pode fechar. Agora quando ele fecha, ninguém pode abrir. O que eu quero começar dizendo para você nesta noite é que as chaves estão nas mãos de Jesus, e ele sabe qual é a porta que ele tem que abrir, ele também sabe qual é a porta que ele quer fechar.
vida, mas nesta noite Ele tem uma palavra para o seu coração, Ele tem uma palavra para a sua casa, Ele tem uma palavra para a sua família. É que as portas que estão fechadas, Ele tem a chave que pode abrir. Talvez entrou alguém aqui nesta noite cansado ou cansada de se deparar com portas fechadas, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: eu tenho a chave que abre as portas fechadas. Levante as suas mãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Você vai sair daqui nesta noite dizendo: eu já sei o segredo para essa porta ser aberta. É que a chave que abre essa porta não está nas mãos dos homens, mas ela está nas mãos de Jesus. E eu já posso ver pela fé Ele virando a chave, Ele abrindo a porta, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Quem pode levantar as mãos comigo, abrir a boca e dar glória para Jesus nessa noite?